Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Pílula de Conhecimento, a sua dose diária de conteúdo empresarial. Meu nome é Houston Guerin e eu tô aqui para te ajudar a ampliar sua mente sobre os conteúdos que farão o teu negócio escalar de verdade. Nós estamos no nosso último episódio da nossa série que fala sobre construindo números com o time. Então faz o seguinte, se você não está nos acompanhando todos os dias, volta nos vídeos anteriores, volta no conteúdo anterior, que eu tenho certeza que fará muito sentido para você. Lembrando que todo dia é uma dose pequenininha de conteúdo diário, são 10, 15 minutos para você chegar na sua empresa e botar em prática imediatamente. E eu não posso aqui deixar de te pedir para você acompanhar o nosso canal, se inscreve lá e indique para os seus amigos que eu tenho certeza que eles vão te agradecer, porque certamente o conteúdo de hoje vai servir muito para você ou para qualquer líder de negócio. Vamos lá! A gente está numa série falando sobre pessoas, a gente está falando muito sobre time, sobre metas, sobre como desenvolver uma mentalidade no teu colaborador para que ele consiga gerar grandes ganhos e resultados para a tua empresa. Porém, quando a gente começa a falar sobre meta, sobre desenvolvimento de conteúdo, sobre geração de resultado, é muito importante eu entender aonde que eu estou no jogo. Se eu estou ganhando, se eu estou perdendo, se eu estou avançando ou não. E aqui vai uma estratégia extremamente importante para você fazer com seus colaboradores, que é o quê? O processo de gamificação. Mas não só a gamificação de você presentear, bonificar as pessoas. Só isso não resolve. Eu preciso ter um placar. Eu chamo esse momento de placar envolvente. Então nós falamos lá sobre medidas históricas, medidas de direção, a gente falou sobre os indicadores de performance. E agora eu preciso falar o quê? De como mostrar isso para o meu time, através do placar envolvente, da gamificação por placar envolvente. Então o que a gente vai fazer aqui agora? É ilustrar para todo o nosso time, para todo o colaborador envolvido com a meta, ilustrar para ele aonde que ele está dentro do jogo. Se a gente está ganhando, perdendo, se a gente precisa manter a consistência ou não. Você que é gestor, você está na característica estratégia do teu negócio. Muitos de vocês estão na estratégica, no tático, no operacional. Já falamos sobre isso. Volta lá nos episódios anteriores que você vai lembrar desse tema. Algumas empresas, quando são menores, tem pouco time, o próprio fundador, o gestor do negócio, ele acaba jogando em várias posições, estratégico, tático, operacional. Mas quando eu falo de placar, o placar do dono, do sócio, do fundador, de quem está na estratégia, é um placar muito complexo. Eu tô aqui para vocês, por exemplo, aqui agora, ó, eu tenho um sticker cheio de riscos, cheio de nomenclaturas sobre o nosso conteúdo. Se você é dono do teu negócio, você tem lá um rol de informações que são muito complexos. Você tem lá quanto que é o teu custo fixo, quanto que é o teu ponto de equilíbrio, qual que é a tua margem de contribuição, qual que é o teu CMV, você tem qual que é a tua taxa de conversão, você tem quanto é o teu ROI sobre a tua estrutura de marketing envolvida. Ou seja, você tem uma série de informações. Por quê? Porque o teu placar é o placar do técnico. Deixa eu explicar melhor. Houston, não entendi bolhufas nenhuma. Então vamos lá. Imagina num jogo de futebol. O jogo de futebol, o técnico, ele tem lá uma caderneta, um placar dele que ele vai avaliando tempo de posse de bola, que ele vai quantos passes errados, quantos chutes a gols, quantos cartões amarelos. Ele tem uma série de coisas, de informações. Já o jogador que está lá no operacional, ele não tem condições de ficar acompanhando e avaliando esses números o tempo todo. Ele tem que estar focado na atividade dele, que nós já falamos, que são as medidas de direção e as medidas históricas. Então ele tem que fazer o quê? Ele sabe que ele tem que chutar a bola para frente, que ele tem que dar 2, 3 passos lá para fazer a jogada, e ele sabe que ele tem que chegar perto do gol e chutar no gol para fazer a pontuação. Então o placar do jogador qual que é? Ele olha para o teto, olha para o alto, lá do estádio, e ele vai ver o quê? Número 1, um X e o 0 talvez, 1-0. Ele sabe que é o placar dele. O placar dele é envolvente. Por quê? Ele chuta a bola no gol. Se a bola entra, o placar já muda. Olha só como é importante o que eu estou fazendo para vocês. Estou fazendo uma ilustração de um jogo de futebol. Por quê? Porque eu tenho lá os jogadores dentro de um tempo, que é o tempo de jogo, e ele tem a atividade dele, que é marcar gol. Toda vez que ele consegue marcar gol, todo mundo do time dele olha para o placar e aquele placar altera o número. E é um número muito simples. 1-0, 2-0, 0-0, 3-5... Enfim, ele vai mudando o placar conforme a atitude dele acontece, certo? Isso é um placar envolvente. Já o do técnico, para ele desenhar a estratégia, para ele desenhar o quanto que ele tem que mexer, se ele vai trocar o jogador, se ele vai pedir tempo, ele tem uma série de informações. Então, para o técnico, ele vai analisar e avaliar vários indicadores, ele vai avaliar e analisar uma série de situações que vão construir a estratégia do negócio, a estratégia daquele time. Quando ele vai transmitir, ele perde tempo na metade do jogo. Quando ele vai transmitir, ele não vai ler tudo aquilo, ele não vai falar, olha,
demos 3 passes errados, nós estamos com 1 minuto e meio de posse de bola, o time adversário está com 3 cartões amarelos. Ele não vai fazer isso. Quando ele chega de frente para o time dele, ele, após analisar todos os indicadores do placar dele, ele vai chegar para o time e ele vai falar a estratégia para aquele momento do jogo. Ele vai falar assim, a partir de agora, nós vamos trabalhar com 3 atacantes e a gente tem que aumentar a nossa posse de bola para a gente manter o jogo em vantagem. Sei lá, ele vai trazer uma estratégia específica. E é justamente sobre isso que a gente tem que fazer no nosso time. Agora vamos falar da nossa empresa. Você tem lá uma série de indicadores de performance, de desenvolvimento. Porém, o que eu vou trabalhar com o meu jogador? Medida de direção. Eu vou dizer exatamente o que ele tem que fazer. Lembra do episódio anterior? Eu vou dizer exatamente a agenda dele, certo? Porém, toda vez que o meu colaborador executar a agenda dele, deve existir um placar envolvente. Então, toda vez, vamos pegar os exemplos lá que nós demos nos encontros passados, né? Eu tenho lá a clínica de estética. Toda vez que ele fizer um atendimento nessa clínica de estética e ele conseguir converter em venda, ele corre lá no placar e ele vai marcar no placar qual foi o resultado que ele gerou naquele momento. Então ele vai colocar lá mais uma avaliação e mais uma venda. Ou ele vai fazer mais uma avaliação e 0 vendas. Ele vai colocar lá ainda talvez, fiz uma avaliação e aumentei e bati a meta do ticket médio. Ele vai botar lá um X no quadradinho do ticket médio. Então ele vai saber exatamente onde ele está. E toda vez que ele passar por aquele placar, ou seja, por aquele quadro, ele vai entender, aqui meu ticket médio não tá legal. Ou ele vai, não, aqui tá bacana, porque aqui eu fiz 5 avaliações e converti 2, então a minha taxa de conversão tá correta, 40%. Então ele vai colocando aquilo ali, toda vez que ele vai lá no cafezinho, que ele vai lá na área de descanso dele, ele consegue enxergar o placar dele e saber se ele precisa mudar ou não. Se ele tá ganhando o jogo, se tá empatado ou se ele tá perdendo. E você como técnico, você como coordenador da operação, toda vez que você passar lá, você vai dizer, preciso pedir tempo, chamar todo mundo e reavaliar a estratégia. Imagina que nesse mesmo exemplo da clínica de estética, a conversão, ele fez 5 avaliações e não fechou nenhuma. A conversão está em 0. No final do dia, ele vai olhar e falar assim, nossa, eu fiz 5 atendimentos e não vendi nenhum. Você como técnico vai olhar e vai pedir tempo. Vai falar assim, pessoal, vamos fazer um debriefing aqui antes de ir embora, porque amanhã é um novo dia, mas o dia de hoje não foi tão bom. Então vamos entender o seguinte, olha, o que aconteceu na conversão? A gente não conseguiu vender. E aí talvez o jogador fale assim, olha só, eu não consegui converter porque parece que todo mundo que veio hoje estava fora do público-alvo. Isso me deu já uma informação. Talvez eu tenha que falar com o pessoal do marketing, como que eu estou atraindo esse público? Será que eles foram atraídos de um outro canal? Será que hoje o dia teve alguma questão específica? Então eu começo a trabalhar pontos muito significativos. Então por isso que existe o placar envolvente. O placar envolvente permite que eu saiba qual é a próxima atitude, qual é o próximo comportamento que eu tenho que exigir do meu time. E o meu time, quando eu for exigir e trabalhar com ele, eles vão estar atentos também. Porque a hora que eu chegar com uma nova estratégia, com uma nova exigência, eles vão olhar, já entendi. Essa estratégia é porque no meu placar está dizendo que a minha conversão foi baixa. Ou talvez o ticket médio. Nossa, eu estou convertendo super bem. Converti 100%, porém o ticket médio está abaixo do esperado. O ticket médio é para ser R$2.000 e eu vendi 100%, mas com um ticket médio de R$800. Mais um motivo para o técnico pedir tempo e falar, gente, o que está de errado no nosso placar? Ele vai olhar o placar envolvente, que é simples, ele vai dizer, a gente vendeu bem, mas o ticket médio não está bom. Exatamente. Então, o placar envolvente, para que ele serve? Para trazer nível de consciência para quem está jogando o jogo. Ele tem que saber exatamente qual é o próximo passo a ser dado. Claro que você, como técnico desse time, vai sempre orientar com mais ferramentas. E você vai dizer, gente, o ticket médio foi baixo, porque ao invés de vender procedimentos de emagrecimento, nós vendemos somente massagens. Então, por que a gente está com o ticket médio baixo? Porque vocês focaram em falar de massagens e não focaram em trabalhar sobre um procedimento XYZ que ele tem um valor agregado mais alto. Então, o que eu vou esperar de vocês? Que as próximas avaliações de amanhã, vamos deixar um pouco de lado as massagens, vamos trazer para a mesa fotos dos outros procedimentos. As imagens, os antes e depois de massagem, a gente vai deixar de lado, não vamos trocar na mesa. Para quê? Para evitar que a gente fale sobre isso. Vamos falar sobre tal ou outro procedimento, porque ele tem valor agregado maior. Então, exatamente quando você chegar para a reunião, o técnico vai pedir tempo, o teu time já vai entender, ele vai ter um nível de consciência maior. Tá, Houston, você está falando de placar, mas onde que está a gamificação? Ótimo, então agora vamos para o nosso segundo momento. Depois de entender o do placar, ou seja, o meu colaborador, o meu jogador, o meu atleta, ele sabe exatamente onde que ele está no momento do jogo, ele permite disputar e ficar mais interessante. Imagina que esse mesmo técnico de futebol, quando ele vai para o intervalo do segundo tempo, ele chega no vestiário e pergunta, pessoal, quanto que está o jogo?
E todo mundo sabe na ponta da língua porque está acompanhando o placar. Eles vão falar, nós estamos ganhando de 2-0. E o técnico, nesse intervalo de jogo, ele chega e fala assim, muito bem, eu vou fazer um desafio para vocês. Se a gente mantiver a diferença de gols em 2, como está agora 2-0, ou 3-1, ou 4-2, se a gente mantiver isso, eu vou dar um dia de descanso no treinamento de vocês. Ou melhor, vou dar um prêmio para vocês, vou dar, sei lá, chuteiras novas, eu vou dar um valor em dinheiro. Ele coloca uma gamificação sobre um determinado momento do placar. Lembra que hoje não está falando de ganhar jogo, a gente não está falando do resultado final. A gente está falando de manter um resultado que vai gerar o resultado final. Ou seja, se eu mantiver 2 gols de diferença, eu ganho. Se fosse 1 gol de diferença, eu também estou ganhando. Eu não estou falando de ganhar jogo, eu estou falando de manter performance. Então a gamificação, ela não serve para eu construir o resultado final, mas para eu manter a performance até o fim do jogo. Olha só que importante. A gamificação, ela não está atrelada ao resultado final, e sim em manter a performance durante o jogo. Vamos continuar com aqui o nosso exemplo agora da nossa empresa. Então, se eu voltei lá para a clínica e eu descobri que hoje é dia 15, que a gente tem uma performance lá de 60% de conversão e o nosso ticket médio continua em R$2.000. Naturalmente, eu vou chegar no final do período do mês de 30 dias, provavelmente batendo a minha meta, que é de 250 mil, com um ticket médio alto e com a lucratividade alta. Mas para eu ter certeza que essa performance vai continuar, eu implanto a gamificação. E eu começo a trabalhar com o meu time. Olha só, hoje é dia 15, vocês mantiveram o ticket médio, então tá aqui um prêmio para o time todo. Vamos sair, vamos pedir pizza e vamos fazer uma rodada, vamos no restaurante comemorar os nossos 15 dias. Eu acabei de mostrar para o meu time que eles estão no caminho correto, que eles estão fazendo o jogo correto. E que se eles mantiverem dessa forma, e ali sim eu coloco mais um prêmio. Olha só, se no dia 22 a gente melhorar nossa performance, em vez de 2.000 ticket médio, a gente for para 2.200, no dia 22 todo mundo vai ganhar um bônus, que é um final de semana de descanso. O sábado não precisa trabalhar. A gente vai trabalhar só até sexta e a gente vai mandar o sábado e domingo para outro lugar. Eu coloco mais uma gamificação. E assim eu vou jogando, de etapas em etapas eu vou mantendo a performance. Para quê? Para que no final do período eu não tenha perda de performance. É o que acontece com muitas empresas que começam bem seu faturamento e caem, ou no meio do mês geram a performance e depois cai de novo e o mês não desenha de forma tão positiva como poderia ter sido. Então a gamificação eu vou colocando esses elementos. Qual que é a outra importância da gamificação? O comparativo entre os jogadores. Olha só que importante. Eu também posso ter o comparativo. Aqui a gente está falando de avaliação, mas talvez eu tenha 2 avaliadores, 2 vendedores nessa clínica. Talvez a recepcionista ela tem que fazer, o placar dela é a quantidade de agendamentos. Ou seja, vou telefonar para 30 clientes e agendar a avaliação com 5. Ela vai ter o placar dela envolvente. E eu faço um momento de comparação. Então eu coloco o colaborador que conseguia atingir performance de 60% de conversão naquele dia ou naquela semana, ele vai ganhar uma caixa de bombom, vai ganhar R$50 de bônus, vai ganhar um descanso a mais, vai ganhar um pequeno prêmio. Quando eu olhar lá, eu vou descobrir que o Fernando está melhor do que eu e o Fernando ganhou esse prêmio. Isso vai gatilhar em mim imediatamente a sensação de que eu preciso melhorar a performance. Porque nessa semana só quem ganhou foi o Fernando, eu não ganhei nada. Então essa gamificação lembra o teu colaborador de que ele precisa gerar maior performance e maior ganho. Ou que tem alguém fazendo e ele não. Então esse processo comparativo ajuda muito ele a entender qual é o resultado real que ele está gerando para aquela empresa. Então pessoal, para a gente fechar aqui o nosso episódio, eu quero mostrar para vocês que estratégia tem um placar, o estrategista, o técnico do time, ele vai ter um placar complexo, ele vai ter um momento de análise de estudo. Porém, quando eu passo para o meu time, eu tenho que trazer um placar envolvente, ou seja, algo simples e que eles movimentem o placar. Ou seja, chutei no gol, a bola entrou, o placar muda. Fiz uma venda, eu vou lá e risco no quadro aquela venda. Ou é muito comum a gente, faz a venda, vai lá, toca um sino, por exemplo. Isso é uma estratégia de placar envolvente. Fiz um trabalho bem feito, aumentei o ticket médio, ou ganhei 5 estrelas no Google, ou tive um comentário positivo na rede social, eu vou lá e marco isso em algum placar. Placar envolvente. Ou seja, tomei a ação correta, o placar muda de forma favorável. Junto a isso, eu trago a gamificação. Ou seja, a somatória de movimentos no placar, de forma positiva, de forma relacionada à minha meta, eu gero uma gamificação, pontuação. Uma das nossas empresas, nós pontuamos com o quê? Com uma moeda virtual. Então toda vez que o colaborador gera aquele resultado, ele ganha uma moeda virtual.
E a somatória dessas moedas permite que ele troque no final de um período de 2 meses, 3 meses, por prêmios. Então ele vai somando moedas, vai sendo gamificado, ou seja, vai ganhando prêmios, que são moedas virtuais, que no final de 3 meses ele tem lá 20, 30 moedas, e a gente tem uma pequena prateleira de prêmios, onde cada um tem um preço, o nosso preço, né, da nossa moeda empresarial, onde ele pode trocar, por às vezes ali tem um dia de férias, ali tem uma caixa de bombom, ali tem um celular, ali tem vários outros prêmios. E ele sabe que ele está somando porque ele está sendo gamificado, ele está levando premiação. Então, pessoal, essa era a nossa proposta do dia de hoje, falar sobre gamificação com placar envolvente. E eu quero te convidar, fechando esse episódio agora, fechando essa nossa série que fala sobre metas, eu quero te convidar para o nosso próximo episódio. Nós vamos falar sobre solução e gerenciamento de conflitos. Poxa, é natural que uma empresa, depois de bater meta, ela gerar resultado, a gente gera um volume de trabalho, um volume de cobrança, um volume de engajamento, de performance. É natural que logo depois disso comecem a aparecer alguns conflitos e eu preciso entender como solucionar e gerenciar esses conflitos. Então você que está vivendo esse momento agora, não deixa de acompanhar o nosso próximo episódio, nossa próxima série, que a gente vai falar de vários episódios, várias pílulas de conhecimento sobre gerenciamento de conflitos. Obrigado pela sua presença e obrigado por nos acompanhar sempre. Até o próximo episódio. Grande abraço!